Nós vamos começar introduzindo essa lei através da sua definição e suas características experimentais. A segunda parte nós vamos estudar a complementação da lei de Faraday, que é chamada lei de Lenz, e aprofundarmos um pouquinho nos exercícios, correto? Muito bem, então vamos lá. Até agora nós estudamos duas leis importantes, a lei de Coulomb e a lei de Biot-Savart. A lei de Coulomb nos explica como são gerados campos elétricos a partir de cargas estáticas, tá certo? E a lei de Biot-Savart, juntamente com a lei de Ampère, explicam como correntes elétricas geram campos magnéticos. Agora, então, nós vamos entender uma outra forma de induzir a existência de campos elétricos através da variação de uma grandeza que nós denominamos de fluxo magnético. A associação da variação do fluxo magnético com o campo elétrico induzido, ou seja, gerado, tá certo? É aquilo que nós vamos, de agora em diante, chamarmos de lei de Faraday. A lei de Faraday tem uma importância muito grande na estrutura da nossa sociedade. Vejam o que dizem os autores do nosso livro texto, né? Isso aqui é um fragmento do que eles dizem, que é o seguinte: na realidade, graças ao papel central desempenhado na geração da energia elétrica, a indução eletromagnética é fundamentalmente responsável pela estrutura da nossa sociedade tecnológica. Veja como uma afirmação bastante forte, né, bastante intensa, né, onde eles relacionam a descoberta da indução eletromagnética com a nossa maneira, tá certo? Nossa estrutura, sociedade tecnológica significa a nossa maneira de encarar o mundo, de viver, nossa forma de vida. Correto? Vejam que é bastante intenso, né? Bastante importante. E o que nos leva também a pensar, a refletir um pouco, né, gente? De que para nós, né? Para nós, estudantes de engenharia, né, como vocês, certo? É importante vocês olharem isso com bastante atenção, olharem a lei de Faraday com bastante atenção, independente da carreira que vocês estão seguindo, né? Tá certo? Porque isso tem muito a ver com o nosso dia a dia, correto? Muito bem. Quais são então, as características experimentais que levaram Faraday a descobrir essa relação entre fluxo magnético, variação de fluxo magnético e tensão, e diferença de potencial? Primeiro, que as correntes variáveis no tempo em um circuito primário geram, ou seja, induzem, uma corrente no circuito secundário, desde que esse esteja próximo. Segundo, o movimento de um ímã em um circuito gera uma corrente elétrica no próprio circuito. Terceiro, mantendo-se o campo magnético constante, observa-se que uma corrente elétrica é induzida numa espira desde que a área dessa espira seja alterada. Portanto, o Faraday descobriu que a grandeza fundamental diante dessas características fenomenológicas era o fluxo magnético, a variação do fluxo magnético, gerando uma força eletromotriz, ou seja, uma diferença de tensão, uma diferença de potencial, tá certo? Que se refletia na medida de uma corrente elétrica induzida no circuito. Bom, para ilustrarmos tudo isso, tá certo? A gente escolheu aqui um pequeno vídeo. Então, o princípio de funcionamento de um gerador elétrico, tá certo? Aqui vocês têm, observe, uma bobina, né? E aqui um amperímetro. Não está ligado em nenhuma fonte. Observe que ao introduzir o ímã, ao movimentar o ímã na nossa bobina, aparecerá uma corrente elétrica induzida na espira. Observem que o ponteiro do amperímetro se move, né? O sentido da corrente depende do polo que ele movimentou.
E aí vem, né? Quando o ímã é aproximado da bobina, o ponteiro do perímetro sofre uma deflexão, indicando que há uma corrente elétrica gerada nessa bobina. Se ele faz um movimento oscilatório, a corrente gerada também será oscilatória. Ele repete esse experimento, certo? Com o LED. Então, observe que ao invés de ele ter um amperímetro medindo a corrente, ele tem um LED. O LED acende e apaga de acordo com a passagem da corrente. Notem que esse sistema não está ligado em nenhuma bateria, né, pessoal? Então, é corrente induzida pelo movimento do ímã. Perfeito? Agora um transformador. Isso vai ser o circuito primário e secundário. O primário é esse, a variação de corrente, veja. E o secundário é o outro. Veja que o perímetro está ligado no segundo circuito, né? Aquele é onde não tem a bateria. Né? Ele vai inverter os polos agora. Agora ele vai fazer uma experiência bem interessante, né? Ele vai fazer uma corrente oscilatória, veja, olha lá. Liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Vocês observaram que a corrente faz um movimento oscilatório. Corrente no circuito secundário. Então, ele vai fazer agora, repetir a experiência com o LED, correto? Mesma coisa, ao invés do perímetro, o LED vai acender e apagar. Muito bem. Então, está aí, né? Aqui os créditos, certo? Bom, pessoal, fluxo magnético. Vamos à definição, tá certo? Vou colocar aqui para vocês uma figura. Observe que nós temos uma figura e um pequeno elemento de área chamado dA, certo? Vamos usar um pouquinho do cálculo, né? Em um campo vetorial chamado campo B, que nesse caso é o campo de indução magnética, que atravessa essa área. O fluxo magnético através da pequena área dA é definido como sendo o produto escalar do campo B, vou apontar aqui, né? Tá certo? E o elemento de área dA. Como é um produto escalar, aparece o cosseno do ângulo entre as duas direções. Certo? Então, o elemento de fluxo que passa pela área dA é dado por esse elemento de fluxo do campo vetorial, correto? Campo vetorial B. E se nós quisermos, então, o fluxo total sobre a área, nós fazemos a integral dupla sobre toda a região. Vocês lembram que no cálculo, né, no cálculo 2, a gente aprende a fazer essa integral, né, integral dupla, e claro que ela vai ser facilmente calculada desde que nós tenhamos uma boa simetria aqui, né? Tá certo? Então, claro que a gente fica na dependência da geometria dessa região para que a gente possa ou não fazer essa integral. Fluxo magnético é definido como no sistema internacional como sendo Weber, que é 1 Tesla vezes 1 metro quadrado. Tesla vezes metro quadrado, então é a unidade chamada Weber. Ok, vamos então, né, à lei de Faraday, enunciado da lei de Faraday. A força eletromotriz numa espira fechada é dada pela taxa de variação temporal do fluxo magnético, certo? Então está aqui, esse sinal negativo foi descoberto por Lenz
nós vamos deixar a interpretação do sinal negativo para a próxima aula. Então, fundamentalmente, a força eletromotriz gerada no circuito pela variação do fluxo magnético é a chamada lei de Faraday, correto? Então está aqui a lei de Faraday. Se nós temos um circuito com mais de uma espira, essas espiras são idênticas, evidentemente, tá certo? Há um princípio de superposição aqui, portanto, basta multiplicar o fluxo de uma espira por ele, correto? Bom, vamos a um exemplo, pessoal. Considere uma espira circular de raio de 12 centímetros orientada no plano horizontal XY. Está localizada numa região de campo magnético uniforme. O campo vale 1,5 Tesla e está orientado no sentido positivo do eixo AZ, que é de baixo para cima. Se a espira for retirada da região do campo em um intervalo de 2 milissegundos, ou seja, 10 a menos 3 segundos, determine a força eletromotriz média que será induzida na espira durante o processo de remoção. Vamos à solução, então. Vou colocar o desenho aqui. Observem a figura, por favor. Vocês têm a espira circular, tá certo? O campo de baixo para cima, o campo B, tá certo? Que está indicado ali. E ali tem o vetor normal N também, que é o vetor dA, o vetor de área. Tá certo? Vamos lá. Aplicando-se a lei de Faraday, nós temos então que a força eletromotriz induzida na espira é igual a menos a taxa de variação do fluxo magnético em relação ao tempo. Certo? É sisteminha de referência. Como o exercício pede o valor médio, nós vamos fazer a seguinte aproximação, que vocês estudam em cálculo 1. O cálculo 1 mostra que essa aproximação é válida, para algumas situações. Nesse caso, é chamado de teorema do valor médio. Então, a taxa de variação de φ dt passa a ser aproximadamente igual, tá certo? A razão entre a variação do fluxo sobre o intervalo de tempo. O intervalo de tempo é de 2 milissegundos, eu já sei quanto vale o ΔT. Bom, o exercício a área, pessoal, é a área de uma circunferência, π vezes r ao quadrado. Como ele diz que o campo é uniforme, consequentemente, o fluxo é dado pelo produto do campo vezes a área. Correto? Muito bem. Então, a força eletromotriz média induzida é ΔΦ sobre ΔT. O φ final, quer dizer, o fluxo final, vale 0. Isso daí vem do enunciado do exercício que ele diz que a espira é retirada da região do campo. Portanto, o fluxo final só pode ser 0, porque não tem campo na região onde a espira vai parar, tá certo? Enquanto que o φ inicial nada mais é do que o valor do campo vezes a área, que é π vezes 0,12 ao quadrado, 12 centímetros. Não esqueçam de adequar as unidades. Intervalo de tempo, 2 milissegundos, 10 a menos 3. Fazendo essa continha, isso gera um valor de 34 volts. Certo? 34 volts, hein, pessoal? Não é pouco, não. 34 volts é bastante, hein? Certo? Leve em consideração que uma pilha comum é 1,5 volt, né? Uma única pilhazinha é 1,5 volt. Portanto, 34 volts é bastante, né? Bem, vamos ao segundo exercício. O segundo exercício diz o seguinte: uma bobina de raio 4 centímetros com 500 espiras é colocada num campo magnético que varia com o tempo de acordo com essa relação que vocês estão vendo aí. Certo? Uma relação, olha, tem a variável temporal aqui, T e T a quarta, medida em Tesla. A bobina está conectada a um resistor de 600 ohms e seu plano é perpendicular ao campo magnético. A resistência da bobina pode ser desprezada. Então, a resistência da bobina é desprezada, mas o sisteminha está ligado a uma resistência de 600 ohms, um resistor. Calcule o módulo da força eletromotriz induzida na bobina em função do tempo. E qual é o módulo da corrente que passa no resistor? Exatamente em 5 segundos. Bem, vejamos aí vamos repetir a figura, porque a princípio a figura é a mesma.
que vale para uma bobina, vale para as 500 que ele está nos dizendo. Usando a lei de Faraday, gente, nós temos que a força eletromotriz, nesse caso, é a variação do fluxo no tempo, né? Multiplicando então por o fluxo é N, número de bobinas, vezes o campo, vezes a área, como nós vimos no exercício anterior, certo? E isso nos dá, então, o seguinte número, certo? A força eletromotriz, então, é o campo, vejam que é esse valor que tem aí, né? Dependendo do tempo. Já fez a derivada, tudo, né? Tá certo? Já multiplicou pelos 500. Mas é bem simples a fazer, né? Essa continha é trivial, tá certo? Isso medido em volts. Agora nós usamos, então, a relação de que a diferença de potencial é proporcional a R, né? Resistência, vezes a corrente. Isolando a corrente, a diferença de potencial dividido pela resistência, né? Vai dar a corrente induzida. Nesse caso, a gente utiliza-se do módulo de E, né? Não precisa colocar o sinal. Então, o módulo da força eletromotriz dividido pela resistência. Perfeito? E fazendo essa conta, tá certo? Para t igual a 5 segundos, resulta numa corrente elétrica de 1,13 vezes 10 a menos 4 amperes. Ou, se vocês quiserem, 0,113 miliamperes. Correto? 0,113 miliamperes. Muito bem. Então, com esses dois exercícios, né, nós encerramos aqui a nossa primeira aula de lei de Faraday. Certo? Então, vocês observaram que a variação do fluxo magnético gera uma diferença de potencial, que nesse contexto é chamado de força eletromotriz, no circuito, e que essa diferença de potencial, por sua vez, também é observada através da corrente induzida no circuito. Perfeito? Essa corrente induzida pode ser calculada numa bobina ou numa espira, de acordo com os dois exercícios que nós fizemos. Correto? Então, esperamos vocês na próxima aula, onde nós vamos discutir a lei de Lenz e aprofundar um pouco mais nos exercícios de aplicação. Até lá!